Por volta do ano 10.000 antes da era cristã, o mundo estava passando por importantes transformações que moldaram a história humana. Este período corresponde ao final da última era glacial, conhecida como o último máximo glacial, quando grandes mudanças climáticas estavam em andamento. O degelo permitiu que vastas áreas da Terra, antes cobertas por geleiras, se tornassem habitáveis novamente, levando ao crescimento das populações humanas em diferentes regiões. Foi nesse contexto que ocorreu a transição de sociedades caçadoras-coletoras para sociedades agrícolas, um processo conhecido como Revolução Neolítica. Embora esse processo tenha ocorrido em diferentes lugares e ritmos, ele começou a se consolidar principalmente no chamado Crescente Fértil, uma região que inclui partes da Mesopotâmia, Levante e Egito. Nessa área, grupos como os natufianos já demonstravam um modo de vida mais sedentário, coletando grãos selvagens e vivendo em aldeias sazonais. O cultivo de cereais como trigo e cevada e a domesticação de animais como ovelhas e cabras também começaram a ganhar destaque, estabelecendo as bases para a agricultura. Em outras partes do mundo, como a África subsaariana, as sociedades humanas ainda dependiam predominantemente da caça e coleta. Na Ásia, particularmente na China e no Sudeste Asiático, os humanos estavam começando a desenvolver formas rudimentares de domesticação de plantas e animais. No continente americano, as sociedades caçadoras-coletoras também se adaptavam às mudanças climáticas, com uma crescente exploração de plantas selvagens e caça de grandes animais, como mamutes e mastodontes, que logo seriam extintos. O fim do período glacial também levou à elevação dos níveis do mar, alterando dramaticamente as paisagens e os ecossistemas em várias regiões costeiras, forçando a migração e a adaptação das populações humanas. O século em torno de 10.000 antes da era cristã marcou, portanto, o início de uma nova fase para a humanidade, onde as primeiras sementes da civilização começavam a ser plantadas, tanto literal quanto figurativamente. Por volta do ano 10.000 antes da era cristã, a região que hoje corresponde às Américas estava passando por uma fase de transição significativa. O continente, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, era habitado por grupos de caçadores-coletores que haviam migrado da Ásia para as Américas milhares de anos antes, atravessando a ponte de terra que existia no Estreito de Bering, conhecida como Beríngia, durante a última era glacial. Na América do Norte, o final da era glacial trouxe mudanças climáticas significativas, com o derretimento das calotas polares e geleiras, o que provocou a elevação do nível do mar e a transformação das paisagens naturais. Grandes extensões de terra anteriormente cobertas por gelo tornaram-se acessíveis, abrindo novos territórios para exploração e habitação. Esse período marcou o final da megafauna. Grandes animais como mamutes, mastodontes, tigres dente de sabre e preguiças gigantes que foram caçados até a extinção ou acabaram sucumbindo às mudanças ambientais. Os povos das Américas, como o Clovis, uma das primeiras culturas identificadas na América do Norte, dependiam da caça desses grandes animais, mas, à medida que eles se extinguiam, os humanos precisaram se adaptar, explorando novas fontes de alimento e ambientes. Essas sociedades caçadoras-coletores da América do Norte começaram a diversificar sua dieta, passando a caçar animais menores, como veados e bisões, e a coletar uma variedade maior de plantas selvagens, frutas, raízes e nozes. Eles também desenvolveram novas ferramentas e técnicas para lidar com os desafios de um mundo em transformação. A cultura Clovis, que foi caracterizada por pontas de lança feitas de pedra, começou a se transformar e outras culturas regionais emergiram em todo o continente. As populações se espalharam para o interior da América do Norte, estabelecendo-se em novas áreas onde as condições climáticas e ecológicas eram mais favoráveis. Nas Américas Central e do Sul, as populações humanas estavam em constante movimento e adaptação. Na América Central, por volta de 10.000 anos antes da era cristã, os primeiros sinais de domesticação de plantas começaram a emergir. Essa região seria, nos milênios seguintes, o berço de importantes inovações agrícolas, o cultivo de milho, abóbora e feijão. Embora a agricultura ainda não estivesse plenamente desenvolvida neste momento, as sociedades caçadoras-coletores da Mesoamérica
já estavam experimentando o cultivo de plantas selvagens, o que gradualmente levaria à transição para sociedades agrícolas. Na América do Sul, especialmente nas regiões andinas e ao longo da costa do Pacífico, os povos também estavam adaptando seus modos de vida às novas condições ambientais. No Andes, onde mais tarde floresceria a civilização Inca, grupos humanos caçavam camelídeos selvagens, como a vicunha e o guanaco, e coletavam plantas nas planícies e montanhas. A domesticação de lhamas e alpacas, que se tornaria crucial para a economia andina, ainda não havia começado, mas o uso intensivo de recursos locais já estava em andamento. Nas regiões costeiras do Peru, por exemplo, as sociedades começaram a depender significativamente da pesca, aproveitando os ricos recursos marinhos do Oceano Pacífico. Há evidências arqueológicas de que grupos humanos, como os habitantes da região de Nanchok, estavam começando a cultivar plantas como a mandioca e a pimenta, dando os primeiros passos rumo à agricultura. A domesticação do amendoim e do algodão também começou a surgir durante esse período. No entanto, a caça e a coleta ainda dominavam o modo de vida da maior parte da população, especialmente nas áreas mais interiores da Amazônia e do interior da América do Sul. Nas áreas florestadas e densamente vegetadas, como a Bacia Amazônica, as sociedades caçadoras-coletores se adaptaram ao ambiente tropical, desenvolvendo um conhecimento profundo das plantas e dos animais da floresta. Essa vasta região, mesmo neste período, já abrigava uma diversidade impressionante de grupos humanos que dependiam da pesca nos rios, da coleta de frutas e da caça de pequenos animais. Assim, no ano 10.000 antes da era cristã, as Américas eram habitadas por uma ampla variedade de grupos humanos que estavam espalhados por diferentes regiões e ambientes, adaptando-se às mudanças climáticas e ecológicas que ocorreram com o fim da última era glacial. As sociedades caçadoras-coletores dominavam o continente, mas já se observavam os primeiros passos que, milênios depois, levariam ao surgimento de culturas agrícolas e civilizações complexas nas Américas. Por volta do ano 10.000 antes da era cristã, o Sudeste Asiático estava em uma fase de transição ambiental e cultural significativa, impulsionada principalmente pelas mudanças climáticas que ocorreram com o fim da última era glacial. Essa região, caracterizada por uma vasta diversidade geográfica, que inclui ilhas, penínsulas e planícies fluviais, viu uma série de adaptações por parte das populações humanas que habitavam essas terras. O Sudeste Asiático, durante este período, era um mosaico de habitats, desde florestas densas até regiões costeiras ricas em recursos. Com o derretimento das calotas polares, o nível do mar subiu drasticamente, submergindo extensas áreas de terra que antes conectavam partes do que hoje são ilhas separadas, como Java, Sumatra e Bornéu, criando o arquipélago moderno da Indonésia. Essas mudanças geográficas impactaram diretamente as migrações e os modos de vida das populações humanas da região. As sociedades humanas do Sudeste Asiático eram formadas principalmente por caçadores-coletores, que exploravam os ricos recursos florestais e costeiros. A caça de pequenos animais, como porcos, selvagens e veados, juntamente com a coleta de frutos, raízes e nozes, era comum. A pesca também desempenhava um papel vital, especialmente nas áreas costeiras e nos rios que cortam a região. As margens dos rios, como o Mekong, já eram importantes focos de atividade humana, pois ofereciam uma abundância de alimentos e terrenos férteis. Durante este período, os seres humanos começaram a desenvolver um conhecimento detalhado sobre as plantas locais, o que levou ao início de práticas rudimentares de domesticação de plantas. Embora a agricultura ainda estivesse em uma fase muito inicial, há indícios de que algumas plantas selvagens, como o arroz, começaram a ser colhidas e cultivadas de forma primitiva em regiões como o delta do Mekong, em partes do que hoje é o Vietnã e a Tailândia. O arroz, que se tornaria a base da agricultura no Sudeste Asiático milênios depois, começou a ser domesticado em pequenos bolsões. Essa domesticação, porém, ainda era limitada e coexistia com a caça e coleta como as principais formas de subsistência. O modo de vida nômade era comum entre essas populações, e a mobilidade ajudava os grupos a explorar diferentes nichos ecológicos, movendo-se entre áreas costeiras, florestas e planícies, de acordo com a disponibilidade de recursos. As florestas tropicais do Sudeste Asiático, ricas em biodiversidade, forneceram uma ampla variedade de alimentos e materiais,
A coleta de frutas, tubérculos e plantas medicinais era crucial para a sobrevivência. Outro aspecto importante do Sudeste Asiático nessa época era a presença de redes marítimas de migração e exploração. Os ancestrais dos povos austronésios, que mais tarde colonizariam vastas áreas do Pacífico e do Oceano Índico, estavam começando a desenvolver suas habilidades de navegação e construção de barcos. Embora as migrações austronésias em larga escala ainda não tivessem começado, as comunidades costeiras do Sudeste Asiático já demonstravam uma forte conexão com o mar, explorando as águas para a pesca e para viagens curtas entre as ilhas. As elevações do nível do mar e as mudanças nos cursos dos rios durante esse período também criaram novos desafios e oportunidades. Grandes áreas de terras baixas e vales férteis foram inundadas, transformando-as em pântanos ou lagos, o que forçou as populações humanas a se adaptarem ou migrarem. Esse deslocamento geográfico levou ao desenvolvimento de novas estratégias de sobrevivência, como a pesca em áreas inundadas e a coleta de moluscos e crustáceos em áreas costeiras alagadas. As ilhas e áreas litorâneas do Sudeste Asiático, como as Filipinas e a Indonésia, também começaram a ver o desenvolvimento de culturas e técnicas adaptadas a seus ambientes insulares. Em particular, a caça marítima e a coleta de recursos marinhos eram essenciais para essas sociedades. Além disso, as ilhas ofereceram isolamento que levou ao desenvolvimento de culturas regionais diferenciadas. No geral, o Sudeste Asiático, no ano 10.000 antes da era cristã, era uma região dinâmica, onde as populações humanas estavam respondendo ativamente às mudanças ambientais causadas pelo fim da última era glacial. As sociedades eram ainda baseadas na caça, pesca e coleta, mas já se observavam os primeiros indícios de domesticação de plantas, como o arroz, e uma relação íntima com o ambiente costeiro e florestal. Essas práticas colocaram as bases para as futuras civilizações agrícolas que surgiriam na região milênios depois. Por volta do ano 10.000 antes da era cristã, a região que hoje chamamos de Oceânia estava passando por importantes transformações geográficas e culturais, devido principalmente ao fim da última era glacial. A Oceania abrange uma vasta área composta pelas ilhas da Polinésia, Melanésia e Micronésia, além das grandes massas de terra da Austrália e da Nova Guiné. Essas áreas abrigavam populações humanas há dezenas de milhares de anos, que precisaram se adaptar às mudanças climáticas e ecológicas. Na Austrália, os povos aborígenes já habitavam o continente há pelo menos 50.000 anos. No entanto, com o fim da era glacial, o ambiente australiano sofreu modificações significativas. O aumento das temperaturas e o derretimento das calotas polares elevaram o nível do mar, criando o litoral australiano tal como o conhecemos hoje. Durante o período glaciar, a Austrália estava conectada à Tasmânia e à Nova Guiné por pontes terrestres, e essas áreas faziam parte de um continente maior, conhecido como Sahul. Com o aumento do nível do mar, a Tasmânia e a Nova Guiné se separaram da Austrália, isolando as populações que ali viviam. Os aborígenes australianos eram caçadores-coletores, que tinham um profundo conhecimento da ecologia local e uma forte conexão espiritual com a terra. Eles se adaptaram ao clima árido e aos desafios de um ambiente frequentemente inóspito. Durante este período, grandes extinções de megafauna já haviam ocorrido, com animais como diprotodontes, grandes marsupiais, megalanias, lagartos gigantes e outros grandes herbívoros e predadores desaparecendo da paisagem. Isso forçou os aborígenes a diversificarem sua dieta, caçando animais menores, como cangurus, e coletando frutas, raízes, sementes e nozes. Eles também desenvolveram uma rica tradição cultural e artística, incluindo as famosas pinturas rupestres, que narram histórias e mitologias ancestrais. Na Nova Guiné, que era então conectada ao continente australiano, as populações humanas também dependiam de uma economia de caça e coleta. No entanto, a região montanhosa da Nova Guiné foi uma das primeiras áreas do mundo onde se acredita que as pessoas começaram a experimentar com o cultivo de plantas. Embora a agricultura plena ainda não estivesse completamente desenvolvida por volta de 10.000 antes da era cristã, há evidências de que os povos da Nova Guiné estavam começando a domesticar plantas como o taro e a banana, lançando as bases para a agricultura que se desenvolveria mais tarde. Essas populações também mantinham uma forte conexão com os rios
e áreas costeiras, onde a pesca e a coleta de mariscos e crustáceos eram fontes importantes de alimento. Em outras partes da Oceânia, especialmente nas ilhas da Melanésia, como as ilhas Salomão, Vanuatu e Fiji, as populações humanas ainda eram relativamente pequenas e isoladas. As pessoas viviam em sociedades baseadas na caça, pesca e coleta, utilizando ferramentas de pedra e explorando os recursos das florestas tropicais e dos recifes de corais. O ambiente insular incentivou o desenvolvimento de culturas autossuficientes, e o mar desempenhava um papel central na vida cotidiana. Há evidências de que as ilhas da Melanésia foram colonizadas há pelo menos 40 mil anos, e os povos que viviam nessas ilhas desenvolveram técnicas sofisticadas de navegação e pesca. A região da Polinésia, que hoje abrange um vasto território de ilhas dispersas pelo Oceano Pacífico, ainda estava desabitada em 10.000 antes da era cristã. A migração austronésia, que levaria as populações humanas a colonizarem as ilhas da Polinésia, Micronésia e partes do Sudeste Asiático, ainda não havia começado. Essas migrações só ocorreriam milhares de anos depois, por volta de 3.000 a 1.500 antes da era cristã, quando os povos austronésios começaram a se expandir para o leste, colonizando áreas como Fiji, Tonga e Samoa. Embora a maior parte da Oceania fosse habitada por caçadores-coletores, havia um início de domesticação de plantas em áreas isoladas, como a Nova Guiné. A vida nas ilhas e no interior do continente australiano era profundamente conectada à natureza, com práticas de subsistência adaptadas a ambientes específicos, como desertos, florestas tropicais e regiões costeiras. A arte, a espiritualidade e o conhecimento ecológico acumulado durante milênios seriam transmitidos de geração em geração, criando sociedades ricas em tradições culturais. Portanto, no ano 10.000 antes da era cristã, a Oceania era habitada por sociedades adaptadas aos desafios únicos de seus ambientes. As mudanças climáticas que transformaram o mundo após o fim da última era glacial alteraram significativamente as paisagens geográficas e forçaram os seres humanos a ajustar suas práticas de sobrevivência, preparando o terreno para as futuras inovações culturais e agrícolas que emergiriam na região. Por volta do ano 10.000 antes da era cristã, a Europa estava passando por mudanças dramáticas, tanto climáticas quanto culturais, devido ao fim da última era glacial. Este período marcou a transição do Paleolítico Superior para o Mesolítico, uma época de adaptação das sociedades caçadoras-coletores ao ambiente em rápida transformação. Com o fim da era glacial, as enormes geleiras que cobriam grande parte do norte da Europa começaram a recuar. Regiões que antes eram inóspitas, como as áreas hoje conhecidas como Escandinávia, o norte da Alemanha, e partes das Ilhas Britânicas, tornaram-se gradualmente habitáveis à medida que as temperaturas aumentavam. O derretimento das geleiras causou um aumento no nível do mar, o que também alterou drasticamente a paisagem costeira. O Mar do Norte, por exemplo, inundou vastas áreas que conectavam a Europa continental às Ilhas Britânicas, criando a separação entre o que hoje é a Grã-Bretanha e o continente europeu. As sociedades humanas na Europa, compostas principalmente de caçadores-coletores, precisaram se ajustar a esses novos cenários ecológicos. Durante a era glacial, muitos grupos humanos viviam em regiões mais ao sul, onde o clima era mais ameno, e agora, com o recuo das geleiras, houve uma expansão populacional para áreas recém-descongeladas. Esses grupos começaram a explorar as novas florestas, lagos e rios que surgiram com o degelo. As florestas temperadas, que cobririam grande parte da Europa Central e Ocidental, começaram a crescer rapidamente, substituindo as antigas tundras e estepes frias que antes dominavam o continente. Na Península Ibérica, no sul da França e nas áreas ao longo do Mediterrâneo, as populações já haviam começado a desenvolver modos de vida baseados em uma caça mais diversificada e na coleta de frutos e plantas silvestres. O clima mais ameno no sul da Europa permitiu que as comunidades explorassem uma ampla variedade de ecossistemas, desde florestas temperadas até planícies costeiras. As sociedades que viviam nessas regiões também tinham uma relação estreita com o mar, onde a pesca e a coleta de moluscos e crustáceos complementavam a dieta baseada na caça e coleta. Na parte central
e oriental da Europa, grandes rios como o Danúbio, o Reno e o Volga serviam como corredores naturais para a migração de grupos humanos e como fontes ricas de alimento. Esses rios eram habitados por grandes quantidades de peixes, e as margens dos rios eram áreas favoráveis para a caça de animais como veados, bisões e cavalos selvagens. O aumento da disponibilidade de recursos ao longo dos cursos d'água permitiu que as populações se estabelecessem temporariamente em alguns lugares, desenvolvendo padrões de mobilidade sazonal. A pesca também se tornou uma atividade importante em áreas como a Escandinávia, onde a vida ao longo das costas ricas em peixes e frutos do mar era essencial para as populações que estavam se estabelecendo à medida que as geleiras recuavam. Na atual Suécia e Noruega, por exemplo, os caçadores-coletores começavam a explorar os vastos fiordes, utilizando ferramentas de pedra e ossos para capturar peixes e mamíferos marinhos. A cultura material dessas populações mesolíticas, embora ainda rudimentar em comparação com o que surgiria posteriormente, já incluía o desenvolvimento de ferramentas especializadas de pedra, como pontas de flecha e raspadores, além de ferramentas de osso e chifres. Essas ferramentas eram essenciais para a caça e a preparação de peles e alimentos. O arco e flecha, em particular, começou a ser amplamente utilizado durante este período, melhorando a eficiência na caça de animais menores e mais rápidos. Enquanto as sociedades europeias ainda eram predominantemente nômades, começava-se a observar uma tendência crescente em direção a modos de vida mais sedentários, especialmente em regiões ricas em recursos naturais, como margens de rios e áreas costeiras. As pessoas voltavam repetidamente aos mesmos locais de acampamento, sugerindo um início de estabelecimento de assentamentos temporários ou sazonais. Essas mudanças refletiam a maior estabilidade ambiental após o fim do clima rigoroso da era glacial e o crescente domínio dos seres humanos sobre seus ecossistemas. O Mesolítico europeu foi também uma época de rica produção cultural, com o desenvolvimento de tradições artísticas, como a arte rupestre e gravuras em rocha. Essas representações variavam entre figuras humanas, cenas de caça e símbolos abstratos, sendo encontradas em várias regiões da Europa, como na Espanha, na França e na Itália. A arte refletia tanto as crenças espirituais quanto as práticas cotidianas desses povos, e muitas vezes estava intimamente ligada aos rituais relacionados à caça e à natureza. Nas partes orientais da Europa, como na região dos Balcãs por volta desse período, começaram a surgir os primeiros sinais de domesticação de animais e plantas, influenciados pelas inovações que ocorriam no Oriente Próximo, onde a Revolução Neolítica estava prestes a se iniciar. Essas áreas serviriam como pontes entre o Oriente Próximo e o restante da Europa, facilitando a difusão de práticas agrícolas nos séculos seguintes. Portanto, a Europa, por volta de 10.000 antes da era cristã, era uma terra de transformação e adaptação. O fim da era glacial proporcionou um ambiente mais habitável e rico em recursos, permitindo que as populações de caçadores-coletores prosperassem e começassem a explorar novos territórios. A transição para o Mesolítico, com o surgimento de ferramentas mais sofisticadas, uma dependência crescente da pesca e a sedentarização sazonal, preparou o continente para as grandes inovações que surgiriam com o advento da agricultura, milhares de anos depois. Por volta de 10.000 anos antes da era cristã, a Ásia do Leste, uma vasta região que inclui as atuais China, Japão, Coreia e Mongólia, estava passando por profundas transformações climáticas e ecológicas causadas pelo fim da última era glacial. Essas mudanças impactaram diretamente as sociedades de caçadores-coletores que habitavam a região, impulsionando a adaptação a novos ecossistemas e, em algumas áreas, o surgimento dos primeiros experimentos com a agricultura. Na China, uma das regiões mais influentes da Ásia do Leste nesse período, o derretimento das geleiras levou ao recuo das tundras e estepes que dominavam o norte e ao crescimento de florestas temperadas e subtropicais nas áreas centrais e ao sul. A bacia do Rio Amarelo, que mais tarde se tornaria o berço de algumas das primeiras civilizações agrícolas do mundo, começou a ser habitada por comunidades de caçadores-coletores. Essas populações exploravam os recursos oferecidos pelos rios, como peixes e animais de caça, além de coletarem plantas e frutos silvestres. Essas sociedades do Mesolítico chinês estavam em um estágio de transição.
ainda dependentes da caça e da coleta, mas começando a experimentar o cultivo de plantas selvagens. Evidências arqueológicas sugerem que o milho painço, milheto, começou a ser coletado e cultivado de forma rudimentar na planície do Rio Amarelo por volta desse período, embora a agricultura plena ainda estivesse há muitos séculos de se desenvolver completamente. Essas comunidades também começaram a domesticar pequenos animais, como cães, o que oferecia vantagens na caça e na proteção. Mais ao sul, na região da bacia do rio Yangtze, as condições subtropicais favoreciam uma grande abundância de recursos naturais, como peixes, frutos e tubérculos. As florestas ao longo do Yangtze eram ricas em vida selvagem, e os caçadores-coletores que habitavam essa área desenvolviam uma profunda relação com o ambiente fluvial. A domesticação do arroz, que se tornaria uma das culturas mais importantes do mundo, começou de forma incipiente nesse período, embora ainda estivesse nas suas fases mais primitivas. O rio Yangtze, com seu solo fértil e suas vastas áreas alagadas, oferecia um ambiente ideal para as futuras inovações agrícolas. A cultura material dessas populações da China Mesolítica era baseada no uso de ferramentas de pedra, ossos e madeira. Flechas, arpões e facas de pedra eram comuns, sendo utilizadas para a caça, a pesca e a preparação de alimentos. As pessoas também viviam em abrigos temporários feitos de materiais naturais, como madeira, palha e peles de animais, migrando sazonalmente em busca de recursos. Pequenos assentamentos sazonais ou semi-permanentes começaram a surgir em locais estratégicos, como ao longo de rios e lagos. Mais ao norte, na atual Mongólia e nas áreas do nordeste da China, as paisagens abertas e frias das estepes eram o lar de grupos nômades que caçavam grandes animais como cervos, antílopes e cavalos selvagens. Essas áreas mais áridas ofereciam menos diversidade ecológica, mas as comunidades que as habitavam eram altamente móveis e adaptadas a condições extremas. A caça era a principal atividade, complementada pela coleta de raízes e plantas. A domesticação do cavalo ainda estava distante, mas esses animais já desempenhavam um papel importante na caça e como fonte de alimento. No arquipélago japonês, o fim da última era glacial trouxe mudanças no nível do mar que transformaram a geografia das ilhas. Durante a era glacial, o Japão estava conectado ao continente asiático por pontes de terra, mas à medida que o nível do mar subiu, essas conexões foram perdidas, isolando as ilhas do Japão. As populações caçadoras-coletoras japonesas, conhecidas como cultura Jomon, começaram a desenvolver uma forma de vida semi-sedentária, aproveitando os ricos recursos marinhos e florestais das ilhas. A pesca e a coleta de mariscos, além da caça de animais como veados e javalis, eram práticas comuns. O povo Jomon também é conhecido por suas cerâmicas, algumas das mais antigas do mundo, que começaram a ser produzidas nesse período e eram utilizadas para armazenar alimentos, cozinhar e realizar rituais. As sociedades Jomon eram provavelmente algumas das primeiras a viver em assentamentos sazonais mais duradouros, onde construíam abrigos de madeira e terra. A abundância de alimentos oferecida pelas florestas temperadas e pelas águas costeiras permitiu que essas populações fossem menos móveis do que outras culturas caçadoras-coletores da época. Além disso, a cerâmica Jomon, decorada com padrões em corda e espirais, é um testemunho de sua rica tradição artística e cultural. Na Península Coreana, as condições ambientais eram semelhantes às do Nordeste da China. As populações caçadoras-coletora região exploravam uma combinação de recursos terrestres e marinhos, movendo-se sazonalmente entre as áreas costeiras e as florestas. A caça de animais de médio porte, como cervos, era complementada pela pesca e pela coleta de mariscos nas costas. Embora ainda nômades, esses grupos estavam começando a se estabelecer de maneira mais consistente em áreas que ofereciam uma variedade de recursos ao longo do ano. Outro aspecto importante da Ásia do Leste neste período foi o início da domesticação do cão, tanto na China quanto em outras áreas. Os cães eram usados principalmente para a caça, ajudando os caçadores a rastrear e capturar presas, e também atuavam como protetores de acampamentos. Isso marca o começo de uma longa relação simbiótica entre humanos e cães, que se espalharia para outras partes do mundo. Assim, a Ásia do Leste, por volta de 10.000 antes da era cristã, era uma região em transição, onde as mudanças climáticas e ecológicas impulsionaram adaptações significativas. Enquanto a caça e a coleta continuavam a ser as principais formas de subsistência,
As primeiras tentativas de domesticação de plantas, como o arroz e o milheto, estavam começando. Essa era de transformações ecológicas, culturais e tecnológicas preparou o terreno para a eventual transição para sociedades agrícolas e o surgimento de civilizações complexas milhares de anos depois. Por volta de 10 mil anos antes da era cristã, a região do Oriente Próximo, que compreende partes do atual Iraque, Irã, Síria, Líbano, Israel, Jordânia e a Península da Anatólia, estava em plena transição da era dos caçadores-coletores para o início das práticas agrícolas, marcando o começo do Neolítico. Esse período, conhecido como a Revolução Neolítica, foi uma das transformações mais significativas da história humana, dando origem à domesticação de plantas e animais, bem como ao surgimento das primeiras aldeias sedentárias. Fim da Era Glacial e transformações ambientais. O Oriente Próximo estava diretamente influenciado pelas mudanças climáticas globais que ocorreram com o fim da última era glacial. As temperaturas aumentaram, os padrões de chuva mudaram e áreas que anteriormente eram semiáridas se tornaram mais férteis, propícias ao crescimento de plantas selvagens. Os grandes desertos e planícies áridas começaram a encolher, sendo substituídos por savanas e pradarias mais férteis, especialmente nas regiões montanhosas e nas planícies fluviais dos rios Tigre e Eufrates. Essas mudanças ecológicas proporcionaram uma maior diversidade de alimentos, levando as comunidades humanas a explorar novas fontes de subsistência. As pessoas que anteriormente dependiam da caça de grandes animais e da coleta de plantas selvagens começaram a concentrar suas atividades em áreas onde plantas comestíveis, como grãos e leguminosas, eram abundantes. A cultura natufiana. Uma das culturas mais representativas dessa época foi a cultura natufiana, que floresceu na região do Levante, atual Israel, Palestina, Líbano e Síria. Os natufianos eram caçadores-coletores avançados que começaram a desenvolver uma forma de vida semi-sedentária. Ao contrário de seus antecessores, que eram completamente nômades, os natufianos construíam assentamentos permanentes ou sazonais, muitas vezes em áreas ricas em recursos naturais, como ao longo de rios e nas encostas férteis das montanhas. Os natufianos também começaram a praticar uma coleta intensiva de cereais selvagens, como o trigo e a cevada, que cresciam abundantemente na região devido às novas condições climáticas. Embora ainda não praticassem agricultura em grande escala, suas práticas de coleta intensiva, acompanhadas por um armazenamento eficiente, sugerem uma transição gradual para a domesticação de plantas. Esses primeiros assentamentos eram pequenos, com casas circulares de pedra, algumas das quais tinham pisos de argila compactada. Ferramentas de pedra, como lâminas para cortar cereais e moedores para processar grãos, são evidências de que os natufianos estavam explorando ao máximo os recursos naturais ao seu redor. Eles também caçavam uma variedade de animais, como gazelas e cervos, e complementavam sua dieta com a pesca e a coleta de frutos e nozes. Domesticação de plantas e animais. A grande inovação dessa época foi o início da domesticação de plantas e animais, um processo que começaria a transformar a economia e a organização social das sociedades humanas no Oriente Próximo. Na região dos vales dos rios Tigre e Eufrates, bem como nas montanhas do atual Irã e Turquia, as populações começaram a cultivar de forma experimental plantas como trigo, cevada e lentilhas. Essa domesticação inicial foi possível devido ao clima favorável, que permitiu o crescimento abundante dessas plantas selvagens. A transição da coleta para o cultivo foi gradual. No início, os humanos apenas colhiam e armazenavam grãos selvagens, mas com o tempo perceberam que poderiam plantar e colher essas plantas de forma mais controlada. Essa prática resultou na domesticação de algumas variedades que eram mais produtivas e resistentes. Os primeiros agricultores também começaram a domesticar animais, como cabras e ovelhas, que forneciam carne, leite e couro. Esses animais também tinham o benefício adicional de serem mais fáceis de pastorear e controlar em ambientes fechados. A domesticação de plantas e animais não ocorreu uniformemente em toda a região. Em algumas áreas, como nas montanhas do atual Irã e Turquia, a agricultura começou a se desenvolver mais cedo, enquanto outras regiões ainda dependiam da caça e da coleta. No entanto, essa nova economia agrícola trouxe consigo uma maior estabilidade alimentar, o que permitiu o crescimento da população e a formação de comunidades maiores e mais complexas.
Surgimento dos primeiros assentamentos permanentes. Com o avanço da agricultura e da domesticação de animais, as sociedades humanas começaram a se estabelecer de maneira mais permanente em aldeias. Um dos assentamentos mais antigos conhecidos é Jericó, localizado no atual território da Cisjordânia, que data de aproximadamente 9600 antes da era cristã. Jericó é considerado um dos primeiros exemplos de urbanização, com uma população estável que construía casas de tijolos de barro e muros ao redor da aldeia para proteção. Outros assentamentos importantes dessa época incluem Göbekli Tepe, no sudeste da atual Turquia. Embora Göbekli Tepe não fosse um assentamento agrícola, ele é notável por suas monumentais construções de pedra e complexos de templos, sugerindo uma sociedade organizada com capacidades rituais e religiosas avançadas. Este local é um exemplo de como as sociedades pré-agrícolas do Oriente Próximo estavam começando a se estruturar em torno de atividades sociais e religiosas, mesmo antes da domesticação completa de plantas e animais. Esses primeiros assentamentos refletiam uma nova forma de vida mais sedentária, na qual as pessoas dependiam de seus cultivos e rebanhos. As aldeias eram organizadas em torno de atividades agrícolas, e a cooperação comunitária tornou-se essencial para garantir a colheita, o armazenamento de alimentos e a defesa contra invasores. Esse novo modo de vida também levou à divisão do trabalho, com algumas pessoas especializando-se em tarefas como a confecção de ferramentas, cerâmica e tecelagem. Religião e cultura. Nesse contexto de transformações econômicas e sociais, surgiram também mudanças nas práticas religiosas e culturais. A religião, que até então tinha sido em grande parte xamânica e baseada na veneração de elementos naturais, como animais e montanhas, começou a se tornar mais complexa. Locais como Göbekli Tepe, com suas estruturas megalíticas, indicam que rituais comunitários estavam ganhando importância e que a religião estava se tornando um fator central na coesão social. As primeiras representações artísticas, como figuras femininas de fertilidade e animais, sugerem que as populações do Oriente Próximo estavam preocupadas com a abundância e a prosperidade, ligadas diretamente ao sucesso de suas colheitas e rebanhos. Essas figuras indicam uma visão religiosa profundamente conectada à natureza e aos ciclos de plantio e colheita. Conclusão: a região do Oriente Próximo, em 10.000 antes da era cristã, estava no início de uma das maiores revoluções da história humana, a transição do nomadismo para a vida agrícola. O fim da era glacial criou condições favoráveis para a domesticação de plantas e animais, e culturas como a natufiana já demonstravam sinais de sedentarismo e coleta intensiva de cereais. O surgimento de assentamentos permanentes como Jericó e locais rituais como Göbekli Tepe marcaram o começo de uma era de inovação e organização social que, ao longo dos milênios, levaria ao florescimento das primeiras civilizações no Oriente Próximo.